Isaías 59, quem achou, diga amém. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, isto é, o rosto de Deus, de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é chocado, é pisado, é quebrado, sai de dentro uma víbora. As suas teias não prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obras de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Por isso está longe de nós o juízo e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que há só trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como urso e gememos como pombas. Esperamos o juízo e não o há. A salvação, e ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante a ti, Senhor, acréscimo meu, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades, como o prevaricar, isto é, o trair a Deus, desistindo e abandonando Deus e a confiança em Deus, o mentir contra o Senhor, o retirarmos-nos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, o conhecer e proferir do coração palavras de falsidade, pelo que a justiça ou o direito se retirou, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pôde entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia um ajudador, viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se
de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá. Furor aos adversários, e o devido aos seus inimigos. Às terras do mar, dar-lhe-á a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Pois virá como uma torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Eterno. Virá o Redentor a Sião, e aos de Jacove que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a aliança com eles, diz o Eterno. O meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se apartarão dela, nem de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora, para todo o sempre, diz Jeová, o Eterno, o Senhor poderoso. Amém? Fecha os olhos e não a Bíblia. Pai, em nome do Senhor Jesus, ao abrir a tua palavra, Pai, nos defrontamos com uma verdade, uma realidade, e queremos que nesta noite, meu Deus, pela presença do teu Espírito, o Senhor venha traduzir aos nossos corações qual é a intenção do teu coração para nós nessa noite. Porque no profundo conhecemos que os projetos do Senhor são projetos de paz, para nos dar o fim o qual desejamos. Mas quando o nosso desejo está pautado, está em linha com a tua palavra, quando o nosso desejo caminha em comum acordo com o teu desejo, todas as portas se abrem, tudo se descortina, toda treva se dissipa, e todo caminho tortuoso se endireita, porque na tua justiça é que caminham os justos, e os justos, Senhor, serão como a palmeira que cresce da sua folha, porque está à margem das águas saudáveis. Assim também, meu Deus, caminharemos, assim também nos fortificaremos, para que, ó Deus, a tua justiça e o resplendor da tua glória esteja manifesto em nós. Que os nossos olhos, os nossos pés, as nossas bocas, que tudo que é em nós, nosso coração, a nossa mente, caminhe segundo o teu fiel propósito. Por isso, cura-nos pela tua palavra, sara-nos pelo poder do teu Espírito entre nós, ensina-nos o caminho, limpando toda treva e abrindo, meu Deus, as portas da eternidade, para que o teu povo possa entrar, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Só quem não concorda fica em silêncio. O capítulo 59 de Isaías traz algumas advertências de Deus. Deus começa a falar através do profeta, dizendo: primeira coisa, o meu braço não encurtou. Deus está dizendo, o meu braço, eu vou acrescentar aqui na paráfrase, o meu braço, ele continua do mesmo tamanho. Assim como eu fui abençoador no passado, assim como eu fui abençoador de todos aqueles que andaram em fidelidade, eu ainda sou, não tem mudança em mim. Deus está dizendo, em mim nada se alterou. Eu continuo do mesmo jeito, o meu braço não está encolhido, minha mão eu não retive,
Deus está dizendo: o meu braço ainda está estendido, a minha mão ainda está aberta para abençoar. Ele também diz: nem tampouco eu fiquei surdo. Não adianta vocês pensarem que eu não estou ouvindo, eu estou. Mas eu ouço apenas os ruídos de vocês. A oração, na verdade, que chega a Deus, não é qualquer oração. Muita gente, ao se prostrar diante de Deus, faz o ouvido de Deus, e que me perdoe o termo, um pinico. Muitos emprestam o ouvido de Deus sem nenhum respeito pelo que vai falar a Deus. Acha que Deus é obrigado a ouvir tudo, as suas lamúrias, as suas dores, que são conquistadas por nós mesmos, que são dores, que são falências, conquistadas por nós mesmos. E a gente fica reclamando diante de Deus, como que se Ele tivesse culpa ou obrigação de nos abençoar na condição que estamos. Sem fazermos nada, sem mudarmos a nossa vida. E às vezes, e há muitos crentes que ficam dizendo: eu vou largar de Deus, eu não vou mais para a igreja, porque nada acontece na minha vida. Lamento em te dizer, não vai acontecer mesmo. Ei, irmãozinho, você quer se desviar? Aproveita hoje, porque a mensagem é: desvie enquanto é tempo. A mensagem de hoje é: desvie enquanto é tempo. Porque eu não sei quanto tempo de vida você ainda vai ter. Então desvie hoje, cai no mundão, se acaba, salta nos braços de Satanás e viva esses últimos dias na face da terra com todas as algazarras que o inferno oferece, enquanto você está aqui. Porque o que ele oferece depois que você sai daqui, querido, eu tenho certeza que você não deseja nem para o teu inimigo. Mas chega de criancice, de meninice no meio da igreja, de gente irresponsável, inclusive com Deus, principalmente contigo mesmo, e depois quer culpar a Deus. Deus está dizendo: eu não mudei, eu continuo igualzinho, meu braço não está encolhido, minha mão não mirrou, meus ouvidos não estão agravados. Acontece que a oração de vocês não chega a mim, porque não são lamúrias que movem o coração de Deus, é obediência a princípios. Tem gente que acha que chora diante de Deus, Deus ouviu. Por quê? Porque tem autocomiseração, piedade de si mesmo, então Deus ouviu. Querido, Deus não ouve a voz de autocomiserado. Deus ouve a voz de aliançado. E aliançado não são os que fazem parte de uma igreja. São aqueles que comeram a carne do cordeiro, beberam o sangue do cordeiro e entenderam o que é o corpo e o sangue de Cristo. Aquele que se desvia de tudo isso que nós acabamos de ler e que eu vou tratar aqui agora. Primeiro, ele diz: o problema está nas vossas iniquidades, não é em mim. Deus está fazendo a sua defesa. Você imaginou Deus fazer a sua própria defesa? Ele está dizendo: o problema não está em mim, são as vossas iniquidades que fizeram separação. Vocês quebraram a aliança. Quando a aliança está quebrada, o direito é perdido. Uma aliança quebrada rouba os direitos da aliança. Somente aquele que está em aliança tem direito ao que a aliança promete. Só quem entendeu dá um amém. Então agora quem entendeu e não disse amém, diga amém.
Ah, seus mentirosos! Não sou eu, são as vossas iniquidades que fizeram separação. Eu estou no verso 2. Deus diz: e os vossos pecados encobrem o meu rosto. Ei, são os nossos pecados que encobrem o rosto de Deus. E o que acontece? Para que eu não vos ouça. Todas as vezes que quebramos os princípios, que quebramos a aliança, Satanás coloca uma parede de separação entre nós e Deus. E tem gente auto-enganada, achando que Satanás não já levantou um muro, uma parede de separação entre nós e Deus. Porque o pecado, porque a iniquidade, a desobediência, a displicência, o descaso, faz com que Satanás tenha liberdade de agir, outorgada por nós mesmos. Quem está entendendo? Tem alguém triste? Aí Deus diz: porque as vossas mãos, aí Deus começa falando das mãos. Primeiro, as mãos. As vossas mãos estão o quê? Contaminadas de sangue. E os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios, mãos, lábios. Diga mãos, lábios. Os vossos lábios falam mentira, e a vossa língua profere maldade. Ei, deixa eu falar uma coisinha para você. Irmãozinho, irmãzinha, todas as vezes que você abre a boca para falar qualquer coisa, diga qualquer, depreciativa, qualquer coisa negativa, você acabou de entregar munição a Satanás. Por que tem gente que não avança, Alex? Porque tem boca que libera munição a Satanás. E Deus está falando, as mãos. Por quê? Porque tem gente que trabalha para o mal do outro e acha que está fazendo bem. E o pior não é isso, é o espírito de engano, porque acha que está fazendo bem. Deus fala das mãos contaminadas de sangue. Por quê? Gente, você já pensou? Você já pensou qual é a sua culpa diante de Deus quando uma alma for para o inferno, morrer no pecado, porque você foi o responsável? Você já pensou? Na vida, ou nas vidas que você foi o responsável por ela se desviar da igreja. Aí você vai e se exime da responsabilidade. Não é que aquela pessoa era ruim mesmo, não que aquela pessoa era isso, não que aquela... Lábios, mãos e lábios. Deus não pôs os dois juntos, porque são as mãos e os lábios que têm levado muita gente para o inferno. Mãos e lábios. Tem os pés, vem mais, calma aí. Então, maldade, aí você pensa assim, não, mas tem gente, Alex, que tem o dom, tem o dom de ver o defeito do Alex, verdadeiro, vê o Alex, tem o defeito, mas aí, ela se acha melhor do que você, e ainda sai falando para os outros, ela se tornou pior do que você. Lábios que matam esse diante da comunidade. Lábios que chega e fala, eu vi o Alex fazendo tal coisa errada. E vai, vamos orar pelo Alex. Existem muitas rodas de oração que são rodas de Satanás fazer fofoca. Presta atenção. Pessoas que visitam lares para fazer oração, que é roda de Satanás, ciranda do capiroto.
Vai ver o que se fala. Nossas células são como? Lugares para a celebração da vida? Ou são lugares para a celebração da morte? Nossas rodas de oração na igreja são lugares para celebrar o nome do Altíssimo? Ou são lugares para trocar informações sobre os irmãos da casa de Deus? A mesa da tua casa é um altar a Deus ou um altar de sacrifício de vidas? Porque você mata ali dizendo para os seus filhos na mesa: porque hoje o Alex vai ser Cristo aqui, tá? Não, porque eu vi o Alex, porque o Alex falou na mesa e os filhos, todo mundo ouvindo, e quando entra na igreja, eles olham para o Alex e o Alex já morreu para eles. Quem está entendendo? Nós estamos achando, muitas vezes, que as portas fechadas são coisas simplesmente porque eu sou santo e Satanás conspira contra mim. Isso é a outra mentira de Satanás nas nossas mentes. Porque eu já fui moço, estou cada dia mais moço bonito, e nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Portas fechadas, querido. Não me venha com a teologia Jó. Mas Jó padeceu sendo justo, Deus deu testemunho dele. Eu quero dizer que Jó não serve de comparação para mim. Como, pastor? Não serve. Alto lá. Jó precede a lei. Na lei já dizia: o justo viverá da fé, o justo viverá pela lei, pela obediência à lei. Jó não tinha lei, tanto que ele mesmo fala: Senhor, não há entre nós dois ambos um julgamento, um julgador, não temos uma lei, porque ele precede, ele é antes da lei. Porque mesmo depois da lei, se Jó vivesse depois da lei, ele não teria, Satanás não teria achado lugar para fazer aquilo. Satanás só achou lugar para fazer aquilo, Deus só permitiu porque não existia lei, porque a lei defende o cidadão. Se Jó vivesse pós-lei, a lei mosaica, Jó jamais teria vivido o que viveu. Satanás jamais teria acesso à vida de Jó. Mas como ele precede a lei, não havia lei que o protegesse. Aí você fala: e Deus? Foi Deus que o protegeu, mas o permitiu. Só que se fosse depois da lei, Deus nem poderia permitir. Porque Deus não iria voltar atrás com a própria lei. Quem entendeu, diga amém. Mãos. Aí no verso 4, língua. No verso 4 fala da mente. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo. Eu vou dizer aqui, é aquilo que eu disse, muita gente está confiando na sua autossantidade. Sabe o que são pessoas que confiam na autossantidade? São pessoas que têm um julgamento de que porque faz parte de uma comunidade, que porque Deus fala com ele, Deus fala com ela, ele ou ela é santo. Mas espera aí, aqui no final diz que Deus está falando assim, que o Espírito, mesmo eles estando em pecado, a palavra estava no meio deles, o Espírito estava no meio deles. Eu também lembro de um camarada chamado Saul, que entrou no arraial dos profetas, rejeitado por Deus, e profetizou uma noite inteira. Eu também vejo uma palavra de Jesus Cristo que diz assim, que naqueles dias virão uns e dirão: Senhor, Senhor, eu não fiz isso, aquilo outro, expulsei demônio, fiz um repleplé, um quiprocó, e não foi em teu nome. Jesus diz, vai dizer: vaza, não te conheço. O poder estava no lugar e você o reteve, mas não tinha aliança comigo. Deus só conhece os aliançados. E vai. Confiam no que é nulo, andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz. Gente, conceber o mal. E eu chego aqui, Roseli, sabe, o Alex,
A Roseli recebe aquela palavra, engravida, concebe aquilo lá, e depois ela passa a ver o que ela não via antes. Não quero saber se é verdade ou mentira, mas ela não via, ela não tinha dentro de si, não havia concepção nela, ela concebeu através da palavra. Assim como o anjo Gabriel chegou para Maria e liberou a palavra e ela engravidou-se de Jesus, tem muita gente engravidando do espírito da morte, porque ouve. Aí vai, ele começa a falar agora, daqueles que chocam ovos de cobra, tecem teias de aranha. O que quer dizer isso? Eu vou dizer para você que quem choca os ovos da cobra, essa cobra aqui não é qualquer uma não, querido, está falando de Satanás. Essa cobra aqui não é qualquer uma cobrinha que você vê, isso aqui está falando uma metáfora de Satanás. Tem gente que está cuidando dos ovos de Satanás. E como chama a filha de Satanás? Tem gente que tem dentro da sua casa, da sua vida, na sua mente, no seu coração, ovos de Satanás, que é a mentira, o engano. São enganados. Acham até que estão certos, mas estão enganados. Acha que tudo que está fazendo está certo. Por quê? Porque é um espírito de rebeldia pairando sobre cabeças. Chocam ovos de serpente, tecem teias de aranha, prisões. Tentam depois se vestir com as teias de aranha. Teia de aranha não serve para tecer nada. Tentam se esconder atrás do que ele mesmo fez, mas não consegue se esconder, porque os olhos do Eterno veem todos os moradores da terra. As suas teias não prestam para vestes. Depois vai falar dos pés, pés que correm para o mal, são velozes para derramar sangue inocente. São as pessoas que ouve aqui e já fala ali, já vai. Chega alguém na igreja, já fica olhando para procurar os defeitos, para depois contar para todo mundo. Gente, nós precisamos mudar isso. Nós precisamos mudar. Que tristeza. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não tem estas características. A igreja do Senhor Jesus Cristo não tem estas práticas. Aí ele vai dizendo, seus pés correm para derramar sangue inocente, seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Tem gente que passa o dia pensando para examinar a vida de alguém para achar os defeitos, para ter certeza de que eu sou bom porque eu consigo enxergar os defeitos alheios. Isso é pura tolice. Nos seus caminhos há desolação e abatimento, quer dizer, depois, tudo que constrói se torna um deserto. Desolação é deserto, abatimento é lugar de tristeza, de destruição. Tudo que constrói vira deserto. Será que alguém aqui, não me levanta a mão, alguém aqui que de repente tudo que constrói vira deserto? Tem alguém aqui? Levanta só o dedão do pé, para Jesus saber. Já pensou, tudo que eu faço, por que será? Por que Satanás tanto impera contra mim? Ele impera porque ele tem direitos adquiridos. E os direitos que ele adquiriu foi porque eu lhe permito, porque as minhas iniquidades o alimentam. Ele come as minhas iniquidades. O altar de Satanás é o altar onde ele come a iniquidade, os nossos pecados. Enquanto o altar para Deus é quando Deus come as nossas santidades. Deus se alimenta nos altares de santidade, enquanto de Satanás de pecado. Desconhece o caminho da paz, não há justiça nos seus passos, fizeram para si veredas tortuosas e vai.
Aí eu vou parar no versículo 9, que diz: por isso, estes são os motivos do juízo de Deus está longe de nós, de Deus poder exercer a justiça em nós. É isso, o versículo está dizendo, por isso, por causa disso, por nossa causa, por causa disso que nós estamos fazendo, é que a verdade de Deus, a justiça de Deus, não está sendo executada na nossa vida. Por quê? Porque o promotor está nos acusando, e as suas acusações são verdadeiras. O advogado de defesa está de mãos atadas. O advogado fiel, ele não pode dizer mentira, porque é verdade. Então, está longe, ele diz, de nós o juízo de Deus, a justiça. Está longe de Deus poder executar a vingança do nosso inimigo, porque o nosso inimigo está autorizado por nós mesmos. Por isso a justiça não nos alcança. Nós esperamos a luz, e eis que só é. Leia aí para mim, esperamos a luz. Vamos lá, alguém leia aí? Tem tanta gente esperando algo de bom e não vê, e está pondo a culpa em Satanás. Para, querido, versículo 2, não bota a culpa no coitado, não. Não bota tanta culpa naquele miserável, não. Eu não concebo em minha mente a teologia de que Satanás é poderoso contra mim. Eu não concebo. A minha Bíblia me ensina que há um mais valente do que ele. Eu só concebo que há um mais valente do que tudo e do que todos, e que é o meu advogado fiel. Porém, eu tenho consciência de que as minhas iniquidades é que autorizam o poder do outro. Longe está o juízo e a justiça não nos alcança. Esperamos a luz e eis que só trevas. Pelo resplendor, pelo nascer de um novo dia. Mas esse novo dia nunca nasce, é só treva. É só escuridão. Ah, querido, deixa eu falar uma coisa aqui. Não está na hora de viver novos dias de Deus, não? Não está na hora de eu ser o responsável pela glória de Deus começar a resplandecer no meu caminho? Será que não está na hora de eu parar de culpar o da esquerda, o da direita, e culpar o marido, a esposa, culpar o vizinho, o cachorro, o papagaio, o periquito? Não está na hora de eu parar de transferir culpas? Não está, não posso. Será que não está na hora de você acordar e perceber que as mazelas são conquistas nossas? Não está na hora, não, de eu parar um pouquinho e refletir que se as coisas não estão boas, é porque eu estou vivendo uma colheita? Passou do tempo, querido. Não há mais tempo da gente ficar brincando de crentezinho, frequentador, esquentador de banco de igreja, não. Passou do tempo. O chofar de Deus está tocando. E o chofar de Deus está tocando, e é o toque. Eu esqueci o nome do toque que convida para mudança. Mudança de território. São 4 toques. Um deles indica mudança de território. Era aquele que Moisés mandava o sacerdote pegar o chofar e tocar. Todo mundo já sabia, esse é o toque para levantar acampamento, porque nós vamos mudar de território. O toque de Deus para mudança de território está soando, está tocando. Mas tem gente que não conhece o toque do chofar de Deus. Conhece o toque das buzinas da religião, mas não o toque do chofar de Deus. E ele diz: apalpa a parede como cego, como quem não tem olhos, andam apalpando, tropeçam ao meio-dia nas trevas, e entre os mais fortes, os robustos, diz que somos como mortos. Gente, a igreja não pode viver isso.
A igreja não pode ser como morto no meio dos que são aí, nem Deus tem, e são mais robustos do que nós. Por quê? Porque nós não estamos vivendo as alianças de Deus. Diz que anda apalpando pelo muro, pela parede, não sabe mais nem o caminho. Está psicodependente. Precisa de um toque material para caminhar, porque não tem condições de ver o sobrenatural. Não enxerga a luz de Deus, precisa a luz do mundo material, isto é, o toque, o tato. São as pessoas impregnadas que não conseguem viver no mundo sobrenatural, só conseguem viver no que é físico. Todos nós bramamos como urso e gememos como pomba. Bramido e gemido não é oração. Sabe o que é isso? É o canto do tristonho, do abatido. É o canto do solitário. É o canto dos desprezados. É esse o canto que está na boca de muito crente. Agora, por quê? Verso 2, o que diz, Alex? Porque são as vossas iniquidades que causaram isso. Pelas nossas transgressões se multiplicam perante ti. Olha, o povo agora, eles começam a entrar num processo de confissão. A partir do verso 12, muda-se o texto. Agora entra a confissão. Primeiro Deus chega e expõe. Deus expõe o homem. Nós aprendemos muito. Eu não gosto daqueles profetas que chega e expõe o irmão. Agora Deus expõe. Como é que Deus expõe? Deus pega a palavra, joga diante de nós e a gente se enxerga. É assim que Deus nos expõe. Não é igual o profeta que chega e diz: eis que te digo, terra manto, Canábria. E aí começa a entregar. Esse não é Deus. Quando Deus expõe, Ele expõe assim, ó, publicamente. Você está se enxergando aqui? Você está se vendo? Onde é que você se encaixa aqui? Essa é a exposição de Deus. Vou mais. Porque todos bramamos como urso, porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós. Olha agora, isso é uma inversão. Agora, o profeta não está falando a voz de Deus para o povo. Agora o profeta entrou numa outra esfera espiritual, e agora o profeta está levantando o clamor verdadeiro do povo para Deus. Agora é a voz do povo para Deus, a voz da confissão, porque nossas transgressões se multiplicam perante a ti, Senhor. Não está aí, mas eu estou falando. Os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. A confissão muda a história. Como o prevaricar, o trair. Prevaricar quer dizer trair, abandonar, deixar para trás. O mentir contra o Senhor, o retirarmos-nos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia. Sabe o que ontem eu estava numa igreja, aí tinha uma cantora na igreja, e aí veio um menininho que está começando a querer cantar, ser artista gospel. E aí a menina chegou e foi mentorear a vida do menino. Eu falei: Satanás, sai desse corpo, porque ele não te pertence. A menina chegou para o menino e falou assim: não, você não tem que obedecer mais o seu pastor. Não, porque Deus tem um ministério na tua vida, você vai ter que ser cantor, você tem que cantar aquilo que você gosta, não o que a sua igreja, o que o seu pastor. Você tem que quebrar com ele. Eu falei: Satanás sujo, bicho sem vergonha, me dá um segundinho que eu entro nessa conversa. E risquei papel para lá, e risquei, até agora que eu fiquei nervoso. Aí o resto eu não vou contar não, porque é feio.
Vai, isso é fofoca gospel, viu? Como? Já pregando? Não, porque você agora tem que cuidar do seu ministério, você não pode ter conexão com pastor, porque pastor, juro que ela falou isso, juro por nada, ela disse assim, pastor só trava o nosso ministério. Não, na sala, no gabinete pastoral, pastor só trava o nosso ministério, nós que somos da música, não podemos seguir pastor. Eu falei, Satanás disfarçado de cabelo loiro. Irmão, o negócio é feio. Aí, ó. Pregar opressão e rebeldia. E conceber e proferir. Diga, conceber. E proferir. Palavras de falsidade, palavras falsas, palavras invertidas. Não é só a falsidade que eu chego para o Alex e falo, nossa, como você está bonito, mas por dentro eu estou dizendo, você está horroroso, filho. Não é isso não. É a falsidade, é aquilo que não é a verdade. Aí eu já estou fechando, tá, gente? Aí ele vai e fala de novo. Pelo que o direito, aquilo que é nosso por direito, se retirou. Pensa, querido. Pensa se não passou do tempo. Você quer continuar brincando? Você está querendo continuar? Você quer continuar fazendo biquinho para Deus? Continue. Eu tenho falado aqui, vou repetir hoje. Tem gente, Alex, que diz, eu vou pôr Deus contra a parede. Senhor, se tu não fizeres isso por mim, eu volto e vou servir Satanás. E está achando que Deus vai se mover por causa disso. Eu vi um pastor dizendo, eu pus Deus na parede. Eu disse, meu Deus, ele comprou um quadro novo. Só pode ser. Comprou um quadro novo. Falei, e você pôs onde? Na sala, no quarto, na cozinha, na garagem ou no banheiro? Só pode ser, gente. Eu ponho Deus na parede. Olha, Senhor, eu estou com tanta raiva do Senhor, que eu vou largar o Senhor, viu? Gente, que infantilidade religiosa é essa? Pelo que o direito se retirou, e a justiça se pôs de longe, a justiça de Deus, que é a nosso favor, ficou longe, sabe por quê? Porque ela não pode ser executada. Ela não pode ser executada, por quê? Porque nós invalidamos a justiça de Deus. Porque a verdade anda tropeçando pelas praças. Porque a verdade de Deus anda tropeçando pelas praças. E nem às portas do nosso coração chega. É o que está escrito aí. Anda tropeçando por quê? Porque os nossos fazeres, os nossos feitos, são contra a palavra de Deus. A retidão não pôde entrar. Sim, a verdade sumiu. E quem se desvia do mal, se torna presa, é perseguido. O Senhor viu isso. Agora começa, eu vou terminar. Mas o Senhor viu isso. Diz, o Senhor viu isso. E desaprovou. Eu quero dizer, querido, que Deus não está contente com nada disso. Deus desaprovou. Deus não validou, não assinou embaixo. Ei, essa conduta não tem assinatura de acordo. Estou de acordo de Deus. E aí, diz que ele viu que ninguém estava fazendo nada, então ele entrou em operação. E diz que não havia um ajudador, e ele se espantou, que aqui está maravilhou-se, né? Parece que a pessoa ficou feliz. Não, ele se espantou de que não houvesse um intercessor, alguém que fosse verdadeiramente alguém que estivesse na brecha, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a própria justiça o susteve. Ele disse, bom, já que não tem ninguém
que é capaz de viver com dignidade? Eu mesmo vou aí embaixo viver. E Jesus veio e tomou este lugar que era meu, que era teu, que é meu e que é teu, ocupando o lugar nosso. Ele viveu a justiça de Deus. Então isso quer dizer que pelo seu próprio braço ele se susteve, e ele veio com a própria justiça. Aí, já termino. Vestiu-se de justiça como uma couraça, pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si vestidura de vingança e cobriu de zelo. Tem algumas bíblias que está ciúme. Eu não gosto muito da palavra ciúme, porque parece que na nossa linguagem, língua portuguesa, ciúme quer dizer outra coisa, mas é zelo. Deus não é ciumento. Ciúme quer dizer inveja. Zelo é cuidado. E ele se vestiu, se cobriu de zelo como um manto. Ei, querido, lembre-se, você tem que estar embaixo do manto do zelo de Jeová. É esse o lugar que eu quero estar. Segundo as obras deles, assim retribuirá. Aí Deus agora começa dizendo assim, ó, todos aqueles que intentaram contra você, porque você deu brecha, agora eu vou me pôr como seu advogado. Mas Deus está falando uma coisa: me dê argumentos plausíveis para te defender. Me dê condições de te defender. Não me deixe perante o teu acusador sem condições de abrir a minha boca. Não me deixe perante os teus algozes sem condições de manifestar justiça. Me dê condições de executar justiça em teu favor. Assim retribuirá furor aos adversários, o devido aos inimigos, e as ilhas do mar, as terras do mar, apaga. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente, a sua glória, e desde o nascente, pois virá como uma torrente impetuosa. Querido, uma torrente impetuosa está falando de uma chuva fortíssima, é de um temporal. Então se prepara, porque vem temporal de Deus aí. E o temporal, querido, vem para lavar. Você já viu falar em pau de enchente? Seja isso não, querido. Não seja pau de enchente, porque a tempestade de Deus vai arrasar, vai levar tudo que é tranqueira do meio do caminho. Pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito de Deus. Virá o Redentor à casa de Deus, a Sião. E aos de Jacó, isto é, aos aliançados, que se converterem, diz o Senhor. Deus vai vir para quem se converter, para quem mudar daquele quadro anterior que nós falamos, para agora dar margens, lugares de justiça, para que Jesus executa a nossa defesa. Jesus quer executar a nossa defesa. Jesus quer executar a sua defesa. Dê argumentos para Jesus e não para o promotor, que é Satanás. Dê argumentos para Jesus e ele já veio em nossa defesa. Ele diz: e aos de Jacó, isto é, aqueles que têm aliança, que se converterem, para esses ele vem, para executar juízo, justiça e vitória. Aí termino, e chega o decreto de Yahvé, chega a palavra de sentença que não se pode revogar. Ele diz: quanto a mim, agora Deus vai falar dele. Primeiro, Deus falou do povo. Depois, o povo falou a Deus. Agora, Deus fala para o povo. Olha o que Deus fala. Diga: fala a Deus. Deus diz: quanto a mim, esta é a minha aliança.
Com eles. Com eles quem? Agora eu pergunto, com eles quem? Os aliançados. Os aliançados. Esta é a minha palavra para com os aliançados. Diz o Senhor: o meu espírito que está sobre ti. Eu vou até interferir na palavra. Não vai estar só sobre, vai estar vai estar dentro. E as minhas palavras que eu pus na tua boca não se apartarão dela. Nem dos teus filhos, nem dos filhos dos teus filhos, não se apartarão desde agora para todo sempre. Deus está falando, a partir de agora, a minha palavra, que é o código de defesa, não do consumidor, mas do que é, faltou a palavra, quem é do reino, para quem é cidadão do reino de Deus. Deus está falando, esse código já veio como sua defesa, não vai se apartar da tua boca, não vai se apartar da tua vida. Cada uma das promessas que eu fiz, elas vão se materializar na vida dos aliançados. Deus está falando, agora que houve conversão em Jacó, agora que houve conversão dos aliançados, os aliançados recobraram juízo, recobraram a capacidade de pensar e refizeram aliança com Deus, aqueles que restauraram os altares destruídos. Agora a minha palavra vai estar no teu meio, isto é, todas as palavras que eu proferi neste livro da aliança são palavras para abençoar os aliançados. Nenhuma palavra de Deus saiu da boca de Deus para nos trazer o mal. Todas as palavras que foram escritas de Gênesis a Apocalipse têm um único endereço: a minha vida, a minha casa, a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus descendentes, e são palavras de bênção. Mas pastor, e as palavras de maldição? Ei, as palavras de maldição não é para mim. A Bíblia, pastor, a Bíblia tem palavra de maldição? Tem, mas elas não são para mim. Como assim, pastor? Não, nenhuma. Deus mandou para mim. Deus mandou para os desobedientes. Nenhuma palavra de maldição que está escrito no livro da lei. Você vai pegar lá no tempo da aliança, quando sobem no Monte Ebal, no Monte Gerizim, os levitas e sacerdotes no meio, estão ali, e um grita, bendito que o teu cesto é a tua amassadeira, e o outro diz, maldito não sei o que, o outro dizia, bendito quando entrares, o outro diz, bendito quando sair, maldito quando entrar, maldito quando sair, porque é bênção e maldição. Aí Deus termina dizendo assim, eis que ponho perante vós dois caminhos, o da bênção e da maldição, escolhe da bênção para que vivas. O que Deus plantou para mim é o caminho da bênção. Ele não plantou o caminho da maldição. A escolha é minha. Pare de pôr a culpa em A, B, C, D. A culpa não é da Dilma. A culpa não é do Lula. Não é do Michel Temer. Não é da Patativa do Assaré. Não é da Chiquinha Gonzaga. Do que se queixa o homem? Para, querido. Eu tô pelo gurgumim de ouvir reclamação de gente que fica justificando as suas mazelas aqui, ali, lá e acolá. Não, está aqui, ó. Está aqui. Só fale do mal, que você mesmo é gerador. Quem entendeu? Deus nos chama para conserto. Deus nos chama para conserto. Eu tenho ministrado aqui e dito estas palavras. Tudo o que Deus criou tem um único alvo: o homem, a humanidade. Deus não criou a terra para anjos. Deus não criou a terra para vermes. Deus criou o sistema ecológico, o ecossistema, todo pensando no homem. Eu sou o único alvo, nós somos o único alvo de todo o agir de Deus. Despreze quem quiser. Viva bailando quem quiser. Mas quem quer viver
Cada uma das promessas escritas no livro da lei começa hoje a mudar a sua própria vida, a curar você mesmo, a extirpar da sua boca palavra de acusação, palavra de iniquidade, palavras negativas, o falar o que não deve, o acusar quem não deve. Ei, o irmão pode ser o mais pecador, safado, sem vergonha, pilantra do mundo. Não, fecha a tua boca, tu não é juiz. Acorda, Alice. Tem crente que vive julgando. Mas é verdade. Eu não quero. Também é verdade que Jesus morreu por você. Você não tem a ver com a vida do outro. Vai para os pés de Jesus e diz: Jesus, é meu irmão, misericórdia dele. O bicho é safado que não presta, mas eu sei que o Senhor ama, então eu estou aqui pedindo por ele, que eu também amo. Não vale nada. Mas não fique acusando. Interceda. Porque quando Deus olhou, diz que não encontrou um intercessor, a ponto dele mesmo ter que vir para interceder. Porque não tem gente capaz de interceder, tem gente capaz de acusar. E o acusador, quem acusa, tem um espírito que não é de Deus. Porque o espírito do acusador não é o de Deus. Fique de pé. Pastor, véspera das festas, uma palavra dessa, reclame com Deus agora. Eu te digo diante de Deus, que ontem à noite eu tive com alguns pastores, e até num comentário e tal, me surgiu palavras, eu quis mudar, mas Deus não deixou. Porque Deus quer tratar, curar as nossas enfermidades, para que venhamos viver a paz, isto é, a aliança. Amém? Quem precisa se consertar hoje, fale com Deus no seu coração. Quem precisa de uma intervenção de Deus na sua vida pessoal, fale com Deus agora. Apaga as luzes aí. Alguém perguntou outro dia, por que lá na sua igreja apaga a luz na hora do louvor? Eu falo, porque se alguém quiser ficar mais intimamente no secreto com Deus, fica ali com a luzinha apagada, vai falar com Deus. Isso, ninguém precisa ver, ninguém precisa falar, ninguém precisa apontar, ninguém, é você e eu, é você e Deus, é você e Deus no seu particular. Tem um louvor que a gente canta, não sei se é esse, mas também não precisa, é o Deus do secreto, que fala que a gente está lá no secreto com Deus. Tem um outro que diz que a fumaça me esconde, mas Deus vê. Então essa luzinha tênue aqui é para você ficar à vontade. Se você quiser ajoelhar no seu lugar, eu não vou chamar ninguém à frente aqui hoje. Você vai fazer aí com Deus, fecha os seus olhos. Fecha, apaga tudo à sua volta. Apaga todas as luzes. Esqueça que você está do lado do marido. Esqueça que você está do lado da esposa. Esqueça que você está do lado, seja lá de quem for. Apaga todas as luzes e agora fica só você e Deus. Fala com Ele agora. Fala e peça para Ele intervir, curar. Tenha coragem de se expor a Deus. Dentro de mim